Afinal, quem que são os membros da célula? Nem tocaram nisso no final, pessoal. Para onde Drax e Buddy Fuzzers foram? Eles podem retornar no futuro? Eu acho que o Buddy poderia ser até um membro da Força Danger, hein? Se era um final tão surpreendente, por que o Henry não apareceu? Tínhamos fotos que indicavam o retorno dele. Isso significa que o Drax e o Henry não se perdoaram na série, assim como aconteceu com o Drax e o Ray. E será que eles não vão se perdoar? E por que o Ray perdoou a Credenza? Eu não tanquei essa ainda. Será que mesmo após ter se aposentado, o Ray pode voltar a ser o Capitão Man algum dia? E depois de tudo que rolou contra o monstro cometa, ele e o Drax ainda são indestrutíveis? Eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. O que aconteceu com a pata de lagarto do Drax? Lagarto. O Schwoz foi embora mesmo? Como fica a Força Danger lidando com a responsabilidade de cuidar de Swellville sozinhos? A cidade sofreu mesmo grandes percas com o ataque do monstro cometa, o gigante Big Dark Dynamite. Quanto aos poderes dos nossos heróis, vão ficar 50 milhões de vezes mais fortes para todo sempre? Essas são algumas das pontas soltas que foram deixadas nesse final da terceira temporada. Algumas até podemos ter respostas, outras não, dependendo do que forem levar ao filme de Henry Danger. Mas de qualquer forma, meus amigos, hoje nós vamos tentar explicar, comentar essas pontas soltas que ficaram. Será que elas podem indicar o futuro do Dangerverso? Antes de falarmos sobre isso, você tem que deixar o seu like no vídeo. Então, vamos lá! Vamos nessa então. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e sim, aparentemente não teremos uma nova temporada da série, mas ainda podemos ver esses personagens, provavelmente, nem todos, no filme de Henry Danger. E começando com uma questão, pessoal, muito pendente para eu, Pedro, é quem são esses caras por trás das máscaras digitais? Quem são os membros da The-Cell, a célula, a grande organização criminosa? Não vimos o rosto de nenhum dos membros, praticamente. Só do Jeff, isso porque ele é o Bokobilski, e o Bokobilski sai tirando a máscara aleatoriamente, quando ele bem entende. E ficou tanto mistério em cima desse fato, desses caras serem mascarados, e no final eles não solucionaram nada, não vemos quem está por trás das máscaras. Era simplesmente eles apenas dizerem que esses caras são robôs, mas pelo jeito eles não são. Tem um momento na temporada, lá no episódio 12, que a Mika consegue derrubar a máscara do número 19. Mas ninguém, eu repito, ninguém correu para ver se tinha alguém atrás dessa máscara. É estranho isso! Eu tô revoltado. Apenas foi nos revelado que a líder dessa gangue é a Credenza. Ela reuniu todo o grupo e provavelmente numerou cada um, fez eles jurarem a viver anonimamente e lutarem pela profecia do monstro. No final, os membros do grupo até se simpatizam com Drax, que agora está do lado luminoso da força. E até por conta disso que o Drax vai pra cima dos membros da célula. Ele não quer deixar os vilões impunes de todos os crimes que eles cometeram. E por falar em Drax, não podem ter largado ele de vez assim, e muito menos o Buddy Fuzzers. Apesar de vermos que o Drax teve uma história muito da hora de redenção, ele cumpriu o seu propósito como um grande antagonista durante muitos anos no Dangerverso. Mas ainda temos aquela pendência. Cadê ele e o Henry se perdoando? Cadê? Os dois nem se encontraram na temporada, sendo que poderiam ter feito esse retorno do Drax ser com o Henry incluído. O Jace Norman esteve bem mais presente nessa terceira temporada. Além de atuar e produzir episódios, ele dirigiu. Ele teve o privilégio de dirigir o episódio 7. Poderiam ter o chamado novamente para fazer nem que fosse uma aparição nesse final. Nos últimos momentos, né? Não sei. Ou pelo menos no episódio 11, quando Ray e Drax se perdoam. Na verdade, o Jace Norman até esteve durante as filmagens dos últimos episódios, sim. Lá nos estúdios da série, ele tirou foto com o Cooper Burns, no mesmo local que o Cooper Burns também tirou fotos com a Cheryl Teixeira, que é a atriz que interpreta a Credenza. Dava a entender que era um episódio de Natal, isso aí, pelo cenário, né, pelas fotos divulgadas, e faria todo sentido ter encaixado essa parte no finalzinho. Já que a todo custo quiseram colocar o Ray junto com a Credenza, porque os roteiristas simplesmente quiseram, é isso. Então eles poderiam estar prontos para se casar e o Henry teria que aparecer. Por
porque é o casamento do seu melhor amigo. E não só isso, o monstro cometa era uma ameaça pior do que o Wicked Twitter Cyborg, pessoal. A Força Danger teria se saído melhor com a ajuda do Henry, claramente. Imagina o Henry com poder aprimorado também, e aí o Drax e o Henry se encontrariam, ia ser muito top. Até por conta do Drax quase ter sido padrinho de casamento do Ray. Esse casamento nem acabou rolando, assim como o retorno do Henry não rolou. Mas o Ray ainda assim vai curtir a vida com a Credenza. Independente disso, pessoal, eu ainda acredito que vão mostrar sim o Drax e o Henry se encontrando após toda essa história. Eles passaram anos se odiando, não faz sentido ignorar essa rivalidade deles. Quem sabe vejamos algo em Harry Danger no filme. Por mais que o filme se passe em distopia, eles podem solucionar algumas histórias de Suelville, já que teremos mais de 1 hora nesse filme, muita coisa pode rolar, pessoal. Enfim, o Buddy Fuggers também tem que ser trazido de volta, não só o Drax. Os dois foram morar juntos, nós já sabemos. E assim, eu acho que ele deve se tornar um membro efetivo da Força Danger, porque faz total sentido ele estar na equipe, tem a mesma idade praticamente dos membros da Força Danger. Ele seria verdadeiramente uma grande adição ao grupo. E ainda agora que a Força Danger está mudando, eles estão assumindo o comando da cidade sozinhos. Mais um membro no grupo seria muito útil. Eu me pergunto se eles irão tirar isso de letra. É claro que devem enfrentar desafios. Pelo menos poderes mais potentes eles têm agora, porque os jovens da Danger Force, pessoal, ficaram com os seus poderes 50 milhões de vezes mais fortes e mais poderosos, com toda a energia materna que as suas mães tinham. E seria interessante de se explorar no futuro do Dangerverso. Imagina essa potência toda de poderes que eles têm agora. E isso pode não só ajudar, como atrapalhar também, por eles estarem super poderosos. Tipo assim, imagina eles não sabem controlar essa alta potência de poderes, o que acabaria fazendo eles cometerem vários erros com seus superpoderes, assim como já foi mostrado na série. A Mega, por exemplo, quebra a parede de uma prisão. A dúvida que ficou disso é se os poderes hiper upados realmente ficaram para sempre com a Força Danger. Segundo o próprio Shoz, sim, isso é verídico. Esse poder não pode ser tirado, já que toda a energia materna foi drenada de suas mães. E que elas até ficariam com seus cabelos grisalhos para todos sempre. Só que aí, as crianças, ao ver elas fracas, eles dizem que poderiam devolver essa energia, pessoal, assim que salvassem o mundo, e eles já salvaram. Porém, se o Shoz disse, eu acho que tá dito, né? Já era, pelo jeito eles estão ali com esses poderes para sempre. E tivemos questões também não tão explicadas se tratando dos poderes do Drax e do Ray também. Depois do monstro, que só deve voltar à Terra daqui vários e vários milênios, e ele ter quase destruído o Capitão Man e o Drax. Como estão os poderes dos dois? Será que estão como antes? O Ray, por exemplo, teve seu corpo separado de uma forma bem brutal, com aquela espada sombria, maléfica, destruidora. Mas, por ele ter ficado vivo, eu acredito que os poderes dele estão normais, né? Só foi preciso manter o seu corpo em um local gelado bastante, o que prova que o Ray ainda é indestrutível. Já o Drax, eu tenho as minhas dúvidas. O monstro, além de consumir o Drax, pessoal, ele ainda retirou a sua pata de lagarto. Eu pensei aqui, comigo mesmo, que o Big Dark Dynamite, quando consumiu o Drax acabou se tornando parte desse monstro. E depois que o monstro foi literalmente gritado pela Mika, chutado, apenas as coisas que são humanas que o monstro havia consumido voltaram à existência normal, sabe? Ou seja, a pata do Drax pode ter ficado lá na sombra, já que essa pata é de um monstro e não é algo humano. E nisso, uma mão humana surgiria normalmente para deixar o corpo do Drax um humano completo. Essa é a única explicação que eu penso. Mas é discutível também se ele ficou indestrutível. Pode ser que a perca da pata signifique que tirou todo o efeito incomum do seu corpo, incluindo seus superpoderes. Ou que o Drax apenas perdeu os efeitos colaterais e algumas outras pontas, pessoal, seriam as consequências de toda essa história desse final da série. Muitas coisas ali vão mudar, sabe? O monstro cometa causou destruições quando ele estava gigante. Ele pode ter destruído muitas casas, ruas, prédios, escolas, igrejas de Suelville. E Suelville deve sentir isso, assim como a cidade deve sentir a falta do seu herói, do seu protetor, o Capitão Man. Como será que as pessoas vão reagir ao saber que estão sem seu herói?
E nisso também vem uma outra pergunta: será que o Ray Manchester se retirou do combate ao crime de forma definitiva? Eu tenho quase certeza que sim. Agora ele quer paz. O Ray disse até nesse final que teria deixado essa vida há muito tempo, desde que o Henry se formou lá em Henry Danger, porque ele queria fazer o Henry assumir o seu lugar como Capitão Man. Mas o Henry acabou não querendo e tudo isso mudou. Só que nada impede de vermos um retorno, uma participaçãozinha especial do Capitão Man no próprio filme de Henry Danger, que seria uma grande homenagem a esse herói, né? Espero que tragam o Cooper Burns de volta para interpretar o herói. Ele merece, nem que seja pela última vez na história. Só espero que a Credenza, pessoal, não apareça junto. E pela última vez, nós também vimos o Schwoz, pessoal. Ele se despediu porque acabou indo para o país da princesa que o trouxe seu sapato de diamante perdido, lá no episódio do aniversário do Bowser. E provavelmente agora o Schwoz vai viver seu felizes para sempre. Então a história do Schwoz também foi fechada, mas é um personagem que pode retornar porque é um personagem interessante e seria nostálgico ver ele com o Ray e o Henry no filme. Essas foram as pontas, que até podem ser todas explicadas de uma forma melhor no futuro do Dangerverso, né? Depende do que vem por aí nesse futuro, só sabemos que há um filme a caminho. Não dá para dizer que todas serão resolvidas, porém, você pode resolver uma coisa muito simples, apenas deixando o like e se inscrevendo no canal. Teremos mais vídeos sobre o Dangerverso em geral, então não perca! E me diz aí o que você acha dessas pontas soltas deixadas. Teremos algum dia elas sendo respondidas? Comentem aí abaixo as suas opiniões e teorias e muito obrigado por assistir!